a esposa dele continuou trabalhando no mesmo lugar. E passou umas semanas, outro funcionário com a mesma conduta, o patrão poupou ele por alegar que ele precisava dele ali para o cargo e tal. No caso, esse funcionário que foi mandado embora, ele não pode se sentir justiçado porque foi a mesma conduta que ocorreu? Sim. Bate as portas do Poder Judiciário e pede a nulidade. É o que cabe. Ah, sim. Só isso mesmo. Obrigado. Nada. Olá, compartilhar a tela aqui, meus amigos. Tá dando para vocês verem aí ou não? Sim ou não? Não, o senhor colocou alguma coisa? Agora sim. Ok, estou compartilhando a tela. Agora não estamos vendo nada, só a tela do senhor. Agora sim. Então vamos lá. Continuando com a aula aí pós-intervalo, encontro 15. Veja que estamos acabando, tá? No Brasil, em regra, é possível demitir o empregado sem a necessidade de motivo relevante, demissão sem justa causa. Entretanto, existem algumas situações em quais o legislador decidiu proteger o empregado para que esse não fosse demitido em momento de necessidade. Esses casos representam aí restrições à extinção contratual. As estabilidades constituem em nossa legislação estabilidades e garantias provisórias no emprego. Então, a gente vai ver todas elas, a decenal, do dirigente sindical, do representante dos trabalhadores, representante de emprego, diretor de cooperativa criada, e assim vai. Perfeito? Então, vamos começar agora, tá? Nessas situações, o empregado não pode proceder às demissões sem justa causa. Vale dizer, somente em caso de falta grave pelos empregados. Justa causa é que eles podem ser demitidos. O pessoal tem que entender que quando a gente tem estabilidade, tá? Quando a gente tem estabilidade, a nossa estabilidade é provisória. Não existe no nosso ordenamento jurídico estabilidade definitiva. Apenas, então, somente estabilidade provisória. Não existe estabilidade definitiva, só as provisórias, tá? E não é porque a pessoa é estável que ela não pode ser demitida. Se ela cometer uma irregularidade, ela pode ser demitida, sim. Então, isso a gente tem que deixar bem claro, tá? Para que as pessoas tenham ciência dessa situação. Senão, o pessoal efetivamente fica aí aprontando quando está estabilidade e achando que efetivamente não pode ser demitido. Não, é um equívoco isso, tá? Veremos inicialmente a estabilidade decenal, que na verdade foi substituída pelo regime do FGTS. E também as garantias provisórias de emprego, também conhecida como estabilidades provisórias, como eu acabei de mencionar. A da gestante, do dirigente sindical e do CIPERE, etc. Estabilidade decenal. A Constituição de 88 tornou obrigatório o regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os empregados regidos pela CLT. Antes do FGTS ser obrigatório aos empregados seletistas, adquiriram a estabilidade decenal. Então, antes da Constituição de 88, o empregado que contasse com 10 anos na empresa, tá? Ele não poderia ser demitido sem justa causa. Perfeito? Porém, nós tínhamos um problema. O cara trabalhou 10 anos, ele chegava na estabilidade. Aí o empregador queria mandar ele embora e não podia. Nisso, a nossa Constituição Federal, ok, previu aí o regime do FGTS, tá? E falou o seguinte, vamos tirar a estabilidade e fazer o seguinte, vamos pegar um percentual e para cada ano trabalhado, ele terá direito a um salário. Por isso que o percentual do FGTS é 8%. Você pega 8 vezes 12, né? Dá 98%. Ou seja, é o percentual mais próximo, perfeito, de um salário ao ano, tá? Isso sem prejuízo do 13º salário. Então, resolveu-se, né, chegar à conclusão de 8%,
multiplicado por 12, a gente tem 98% que corresponde a um salário por ano. Então, você quer saber quanto a pessoa tem de FGTS? Basta saber o salário dela e quanto tempo ela está trabalhando na empresa. Via de regra, você tem aí um valor aproximado, perfeito, do FGTS dela. Tudo bem? E aí, então, caiu por terra a estabilidade decenal e entrou aqui o regime do FGTS. Gestante. A garantia de emprego da gestante encontra-se prevista no ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Perfeito? Então, na empregada gestante, perfeito? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Após o parto, ela não pode ser demitida. Nos casos em que ocorre o aborto, não podemos falar em garantia de emprego, mas apenas em interrupção do contrato de trabalho por 2 semanas, que é aquele aborto, perfeito, que não é o aborto criminoso, é o aborto espontâneo, tá? Nos casos em que ocorre o aborto espontâneo, não se fala garantia de emprego, mas uma interrupção, tá, por 2 semanas para que a pessoa possa aí se recuperar. Então, falamos da estabilidade decenal, que foi efetivamente modificada pelo regime do FGTS. Falamos aqui da gestante, aqui não tem muito segredo, tá? Que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não cabe no caso de aborto criminoso, apenas, então, somente no caso de aborto espontâneo, no qual terá a interrupção do contrato de trabalho por um período de 2 semanas. Membros da CIPA, o que é CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o dirigente da CIPA, que ele deve ser eleito, tá? Eles têm garantia de 1 ano, perfeito? Tendo efetivamente a garantia de 1 ano, tá? Desde o registro aí de sua candidatura, até 1 ano após o final de seu mandato. Tá? Então, a ideia dele, porque o representante da CIPA tem que ter esta estabilidade, porque ele vai apontar as irregularidades que ocorrem na empresa, perfeito? Nessa comissão interna de prevenção de acidentes. Então, ele tem aí, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato, tá? Como ele vai apontar as irregularidades para que ele não seja demitido, ok? Antes da eleição da CIPA, é necessário que os interessados se registrem como candidatos e, pelo ato das disposições constitucionais transitórias, a estabilidade provisória do empregado eleito ocorre desde o registro de sua candidatura até 1 ano ao final do seu mandato. É o que diz a legislação. Tá? Artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Empregado acidentado, a estabilidade provisória do empregado acidentado está prevista na Lei 8.213 de 91. Por favor, vocês têm que conhecer, tá, o plano de benefícios da Previdência Social. Quem efetivamente mexe com o direito do trabalho é irmã do direito previdenciário. Então, muitas das vezes, a gente se socorre à Previdência Social e muitas vezes a Previdência Social se socorre a nós. Olha o trabalho que vocês fizeram, né, para ser entregue, tratando de direito do trabalho e previdenciário, estabilidade no emprego, perfeito, em decorrência aí da pandemia. Tá? Então, por favor, a gente tem que conhecer o plano de previdência de benefício da Previdência Social. Lei 8.213, artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente. Olha só, pelo prazo mínimo de 12 meses.
Então, significa dizer que a gente tem prazo máximo. A lei sempre trata no direito do trabalho de prazos mínimos, nunca de prazo máximo. Então, a gente tem que observar a convenção coletiva de trabalho, o contrato de trabalho, e assim vai. Então, ele tem um prazo mínimo de 12 meses, quem sofreu o acidente do trabalho. Imaginem o acidente de trabalho, o auxílio-doença, está sendo equiparado, né, ao acidente de trabalho no caso da Covid. Vocês fizeram um trabalho. Todos eles terão estabilidade de 1 ano no emprego. Olha a repercussão jurídica que isso irá trazer. Perfeito? Dessa forma, o empregado, por exemplo, sofre acidente e passa a receber auxílio-doença acidentário. Somente depois de expirar desse benefício é que começa a correr o prazo mínimo de 12 meses da estabilidade provisória. Perfeito? Cuidado, hein? Cuidado com isso. E se o afastamento for inferior a 15 dias? Nesse caso, não será devido ao auxílio-doença, e sim não haverá estabilidade provisória. A gente já falou de suspensão e interrupção do contrato de trabalho, só é considerado, ok, só vai para a Previdência do 16º dia em diante. Então, se ele não passar dos 15 dias, se o afastamento for inferior a 15 dias, ele não terá direito à estabilidade provisória. Não haverá estabilidade provisória. Tudo bem, meus amigos? Está dando para entender isso ou não? Sim ou não? Sim. Perfeito, mestre. O pessoal não responde, Sérgio? Será que eles me ouvem, pelo menos? Acho que sim. Nem a Irani está falando hoje, está quieta. Não sei, mestre. Não sei se estão de corpo ausente ou presente. Vamos lá. Já o auxílio-acidente é uma indenização que o empregado acidentado passa a receber após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho, que habitualmente exercia. Tá? Desse modo, verifica-se que nem todo empregado acidentado perceberá auxílio-acidente, e por isso a lei não exige a percepção deste benefício. Por fim, é relevante mencionar que a garantia provisória de emprego se aplica a atendidas condições, mesmo quando o empregado possui contrato a prazo determinado. Tá? Então, auxílio-acidente é apenas uma indenização que ele recebe. Receba a sua capacidade laborativa, ou tendo reduzido a sua capacidade laborativa. Essa aqui, a gente vai ler, não tem muito segredo. Professor. Oi. Professor. Pois não. Esses casos que o senhor colocou aqui, tudo bem? Peraí. Esse caso aqui, ó. Nem todo empregado acidentado perceberá auxílio acidente. Quais casos que ele não receberá? Por exemplo, o cara está de folga lá jogando bola fim de semana, se machuca, aí não recebe. Ou outro caso, o cara se machuca em horário de serviço lá, uma atividade referente ao serviço. Aí ele recebe. É mais ou menos isso? Mais ou menos não. É isso. Não é mais ou menos. Isso? É exatamente. Ok. Tá bom. E aí também não Me tira outra dúvida, por favor. Calma aí. Ele também não vai receber auxílio acidente se ele não teve redução da sua capacidade laborativa, entendeu? Porque o auxílio doença, o nosso corpo, ele segue uma tabela que chama-se tabela SUSEP. Cada parte do nosso corpo, ele tem um valor econômico, tá? Então, um olho tem um valor, 2 olhos tem um valor, um dedo tem um valor. Você pegar a sua mão, olha para a sua mão. Se você pegar o seu polegar e o seu outro dedo aqui do lado, perfeito? Se você cortar esse nervinho aqui, você perde o movimento de pinça. Então, por isso que se usa, quem trabalha com cortes, açougueiro, esse tipo de profissão, eles têm que usar luva de aço, para na hora do corte não cortar esse nervinho, senão ele perde o movimento de pinça. O valor aqui é do que ele perder um dedinho, por exemplo,
entendeu? Ele tem uma indenização bem menor. Então, o auxílio acidente é sempre indenizatório, por perda da sua capacidade laborativa. Ou redução. E esse caso, se o cara está indo a caminho do trabalho em itinere e sofre um acidente, é considerado acidente de trabalho, se tiver a caminho ou voltando? Antes era que a reforma trabalhista foi tirada e agora voltou de novo ter direito, efetivamente, do trabalho em itinere. E itinere, então, não vale. Então, não é. O cara está indo trabalhar, se acidenta lá, então não é, ele não está sendo abrangido pelo auxílio acidente. Agora voltou de novo. O Supremo Sim ou não, já... professor? Oi? Voltou? É sim ou não? Voltou. Com a reforma trabalhista tirado. O Supremo declarou isso inconstitucional e voltou de novo a ter direito. Obrigado. Dirigente sindical, ok? Também, registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. O que a gente tem que saber aqui, principalmente, né, nessas estabilidades, é prazo. Outros casos de estabilidade, tá? Quem efetivamente pertenceu ao Conselho Nacional de Previdência Social, perfeito. A gente já conversou a respeito disso, de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, quando a gente comentou, tá? Eles, efetivamente, por pertencerem ao Conselho, têm direito à estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, perfeito? Os representantes de comissão de conciliação prévia também têm direito à estabilidade, tá? Quem mais? Essa comissão de fiscalização da gorjeta, olha que legal, isso foi uma inovação com a reforma trabalhista, tá? Para as empresas que possuam mais de 60 empregados. A referida comissão será criada no âmbito da própria empresa. Para empresas menores, por sua vez, haverá uma comissão intersindical para fiscalizar as gorjetas de várias empresas. Porém, isso precisa de regulamentação, tá? Estas pessoas, tá, quando eleitas, terão garantia de emprego. Mas é cada uma também. Pessoal, e terminou aqui, ó, o nosso tema estabilidade. Bem rapidinho isso, né? Foi rápido. Ou eu falei rápido demais? Decenal, vou passar de novo. Decenal. Quem tinha mais de 10 anos, ok, efetivamente, tinha garantia no emprego. Depois, voltou-se aí para o regime do FGTS. Então, acabou-se, né? Não existe mais a estabilidade decenal no nosso ordenamento jurídico. Só existe agora a lei do FGTS, que corresponde a um salário por ano trabalhado. Gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Membros eleitos da CIPA, ok? Desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do seu mandato. Perfeito? Empregado acidentado. Perfeito? Vamos lá. Terá uma garantia de, no mínimo, 12 meses na manutenção do seu contrato de trabalho na empresa. Perfeito? Que mais? Dirigente sindical, do registro, né, da sua candidatura até, vamos lá, a partir do registro da sua candidatura ao cargo de direção ou representação sindical, até 1 ano após o final do mandato. E membro curador do FGTS, que a gente já viu lá na interrupção e suspensão do contrato de trabalho, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação. E vamos lá, qual a outra mais? Aqui foi inovadora com a reforma trabalhista, a comissão de fiscalização de gorjeta para empresas com mais de 60 empregados, tá?
esses terão garantia no emprego. É uma inovação aí da reforma trabalhista. A apostilinha 5, que só fala de prazo aqui, que é o que a gente precisa saber se a pessoa tem estabilidade ou não. Alguma dúvida aqui? Sim ou não, meus amigos? Tudo tranquilo, professor. Faço isso, né? Professor, nenhuma dúvida. Diga. Diga. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida? Ah, pensei que você tivesse uma dúvida. Deixa eu ver encontro 16 o que fala. Eu acho que encontro de 16 fala de sindicato. Ixi. Pessoal, não vou falar de sindicato hoje, não. Porque eu preciso terminar ele de acordo com a minha aula. Aí a aula que vem a gente faz uma revisãozinha. Pode ser, Sérgio Viana? Mestre, perfeito, mas apesar que acho que, conforme o pessoal comentou aí agora, vai ser decretado feriado aí de 6 dias, né? Me parece, né? Não sei se você chegou a ver. Não sei te dizer. Não, saiu agora aí na imprensa, o pessoal está dizendo que tanto o governo como a prefeitura vão estar decretando 6 dias de feriado, né? A partir de Estão antecipando os feriados, né? No caso. Vão antecipar os feriados a partir de quinta ou sexta, né? Não, Então, Sérgio, possivelmente, se houver... quarta-feira agora, viu? Quarta, né? A partir de quarta-feira, essa semana aqui é feriado municipal e na semana que vem eles anteciparam o feriado de julho, né? Então, são 6 dias, tá? De praticamente emendando no final de semana, 6 dias de feriado. Brincadeira isso, hein, meus amigos? Possivelmente, mestre, então, se temos que terminar o sindicato, que termine hoje. São 3 páginas apenas, mestre. Vamos lá. Já vi aqui. Assim, nós terminamos esse conteúdo e se porventura na próxima aula nós tivermos, né? Não for feriado, não sei como vai ser tratado aí na universidade, a gente usa essa aula para dúvidas. Perfeito. Tá dando a aula, a tela está compartilhada aí ou não? Está, mestre. Então, vamos lá, falar de sindicato. Tá? Artigo 8º aí da Constituição Federal de 88, fala dele. É livre a associação profissional ou sindicato, ou sindical, observado o seguinte, ok? A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. É vedada a criação de mais uma organização sindicato na mesma base territorial. Então, não podemos ter o mesmo sindicato de classe na mesma base territorial. E para que serve o sindicato? Está aqui no inciso 3º. Cabe a defesa, né, dos direitos e interesses coletivos ou individuais de uma categoria profissional. Então, os sindicatos, a ideia dele é efetivamente defender aí categorias profissionais. Perfeito? Ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. É uma faculdade, não uma obrigatoriedade de se manter filiado. Porém, é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. É daqui que advém as nossas convenções coletivas, que eu falo tanto que a gente tem que acompanhar. Obrigatoriamente temos que seguir as convenções coletivas de trabalho. O inciso 1 do artigo transcrito, o artigo 8º transcrito acima, prevê o princípio da autonomia sindical, que garante aos sindicatos liberdade de se organizarem sem interferência do Estado e das empresas. O sindicato, lógico, se ele vai tratar aqui, né, nas negociações coletivas, é entre empregado e empregador. O Estado não pode participar disso daqui. Se ele intervir, perfeito, nós teremos problemática, tá? Por quê? O Estado vai querer ser impositivo e não vai ter uma conciliação. Então, efetivamente, é bom que ele esteja afastado do âmbito sindical. O inciso 2, por sua vez, prevê o princípio da unicidade contratual,
adotada pela Constituição Federal de 88. Somente se admite um único sindicato representativo dos trabalhadores na mesma base territorial. Tá? A base não pode ser inferior a um município. Então, só pode ter um sindicato na mesma base territorial que não seja inferior a um município. Ok? Essa é a nossa cereja do bolo. Principal atribuição das entidades sindicais é a representação dos trabalhadores defendendo os interesses da categoria. Constituição Federal, artigo 8º, inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativa. Perfeito? Além disso, relevante é a atuação negocial do sindicato, buscando melhoria nas negociações coletivas de trabalho. Então, por isso que tem que ter uma participação para que o sindicato, né, efetivamente possa ter a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, da onde advém aí as nossas convenções coletivas de trabalho. Vamos lá. A reforma trabalhista instituiu uma atribuição dos sindicatos que consistia na obrigatoriedade da assistência dos sindicatos nas decisões do contrato de trabalho. Graças a Deus, com mais de um ano de serviço. Hoje, não é mais necessário. Então, antigamente, perfeito, quem tinha mais de um ano de trabalho tinha que ter a participação do sindicato. Não tinha eficácia nenhuma, graças a Deus, isso caiu por terra. Tá? Então, não há mais a necessidade para o sindicato homologar. Por fim, destacamos o que também que o aposentado que for filiado ao sindicato poderá se candidatar para ser dirigente do sindicato, não apenas os empregados que estão na ativa, como poderíamos pensar. Artigo 8º, inciso 7º. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. E acabou o sindicato, Sérgio. Era isso que você queria? Perfeito, mestre. Apesar de que o sindicato hoje está com uma força meio extinta, né, mestre? Porque aqueles sindicatos de gaveta, vamos dizer, que tinham por aí, né? Que só queriam absorver o rendimento aí de um dia de trabalho dos funcionários, acabou, né? Graças a Deus. Graças a Deus, digo eu também. Está bem longe da gente. Pois é. Professor. Fala, amigão. Professor, eu só desligo o WhatsApp web, que eu estava vendo todas as conversas do senhor aí. Escrito lindo, 1000 vezes lindo, não sei o que lá. E o pior é que é da minha mãe falando do meu filho, mas está tudo bem. Vou até tirar daqui, ó. Professor, ainda bem que você explicou, né, professor? Fala aí, meu amigo. Os caras curiosos, né? Da Previdência, qual que é a lei mesmo? O que foi, ô Lincoln? Para estudar mais sobre a Previdência, qual que é a lei? 8.213 de 91. Que, inclusive, vocês podem acessar o site aí da Previdência Social. Tem a Escola da Previdência Social, que dá cursos maravilhosos, ok? Online, gratuito e com certificado. Tá? Faço muito curso online na Escola da Previdência, gratuito, tá? Online e com certificação. Porém, tem que acompanhar todas as aulas e, efetivamente, tem que responder as questões para ter certificado. Tudo bem? Professor. Tudo ótimo. O senhor está falando da estabilidade decenal e falou que para a gente ficar esperto com essa lei do FGTS. Que lei que é essa aí? 8.036/90. Beleza. Meus amigos, eu vou me despedir de vocês por aqui. Foi um prazer tê-los em minha companhia. Eu torço mais uma vez que essa pandemia acabe, que a gente possa voltar aí às nossas vidas. Estou com saudades. Se eu falar para vocês que eu não estou com o coração apertado para voltar a nossa vida de verdade, entendeu? Em todos os sentidos.
Amanhã eu vou fazer uma audiência aqui virtual no escritório, junto à Justiça do Trabalho. Que saudades que eu tenho de sentar numa mesa de audiência e fazer uma audiência, entendeu? Que saudades. Vocês não sabem como está doendo, entendeu? Para quem estava acostumado, eu fazer 2, 3 audiências por dia, estou há 2 meses aqui, efetivamente, me sentindo engessado. Estou com uma saudade enorme de vocês, estou sendo sincero de coração, uma saudade enorme de estar com vocês em sala de aula, a aula é top, né, de poder efetivamente ficar de pé para lá e para cá, mexer com as mãos. Espero mesmo que tudo isso passe, porque realmente está difícil. Aí a gente vê feriado numa quarta-feira, vocês que estão me dizendo, eu não estou nem sabendo, estou pegando carona naquilo que vocês disseram. Só queria que todos nós tivéssemos na nossa vida, que a gente pudesse, de volta, pudesse sair sem se preocupar, como um simples gesto, que nem ouvi uma pessoa falar, só pensar que antigamente a gente podia soprar uma vela de bolo, e hoje nem mais a gente pode fazer isso, assoprar uma vela de bolo de aniversário, você não pode mais assoprar, você não sabe se foi gotículas lá no bolo e infectou alguém. Que difícil, mas enfim, se Deus quiser a gente vai superar e tá tudo certo. Espero que vocês agradeçam aí a participação de todos, e fico aí à disposição para qualquer dúvida, vocês têm meu contato, o Sérgio também, e a gente vai se falando. Tá bom? Obrigado aí pela participação. Obrigado, professor. Professor, a recíproca é mais que verdadeira, viu? Sentindo muito falta das aulas também, e tenho fé em Deus que dentro em breve estaremos todos juntos, todos conseguiremos passar por isso ilesos, tá bom? Amém. Ô, Professor, aí, pessoal. se hoje tivesse sido nossa última aula antes da prova, a partir de qual conteúdo cai na nossa avaliação? Eu acredito que a nossa avaliação vai ser online novamente, né? Eu não acredito que vai voltar as aulas para essa avaliação. Não. A gente tem que esperar um pronunciamento oficial da faculdade. O Dória estendeu até o dia 31, mas eu não posso afirmar nada. Então, a gente vai pegar a unidade 3 e unidade 4 para a nossa prova B2, do 8 ao 16. Tá bem, obrigada. Caso a gente tenha outra aula, faremos uma revisão de tudo que foi falado, entendeu? Para dirimir qualquer dúvida. Então, por gentileza, estudem. Tá bem, professor, obrigada. Uma boa noite para vocês. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.